começando oficialmente o debate soberano, acabamos de decidir esse nome. Começou meio no susto agora, porque tá todo mundo em casa sem fazer nada, a gente fazendo chamadas pra falar de cinema aí, porque não tem ninguém discutindo cinema mais, ninguém mais tá vendo também, precisamos estimular isso de alguma forma. E o Andrezinho aí, o grande astro do Asilão e maior ator da região de Curitiba, passou essa ideia pra gente começar a gravar essas conversas que estão rolando com certa frequência aí. E então, para apresentar, eu sou o Pauluzão, eu tô aqui com o Zé Ziga. Aí. Andrezinho, se apresente também. E aí? Pra quem conhece já o Soberano, sabe que nós tivemos um problema aí no começo do ano e não tem nada a ver com Covid-19, coronavírus, nem o cacete. E aliás, aqui o linguajar vai ser realmente baixo, como era no Soberano, e vai ser em tom de disputa sempre, porque é a única forma de discutir honestamente também. E tivemos um problema que perdemos nosso espaço físico, né? Estava rolando o Cineclube lá no SESI da Paula Gomes, onde a gente passou o ano de 2019 inteiro e conseguimos um bom público, né? Foi logo na primeira amostra, tivemos sessões cheias do David Lean, por exemplo. E tivemos sessões com poucas pessoas, tipo do Val Lilton e tal, mas foi uma programação muito variada, que nós trabalhamos ali com o Pedrinho, o Pedro Fávaro e o Leonardo Otto, que são também organizadores do Cineclube. Conseguimos armar um público ali num lugar que não tinha nada relacionado a cinema na época, tinha acabado de começar esse espaço, ele só tinha uns trabalhos relacionados a teatro, exposições de artes visuais, essas coisas. Uhum. E no final do ano tivemos uma mostra de bom, assim, com algum sucesso, que foi dos melhores filmes da década, né? Um apanhado de filmes ali que a gente pegou, que saíam eram um tanto fora da curva e um contra a corrente de produção contemporânea no mundo inteiro. Enfim, Zé quer falar algo sobre o que aconteceu de lá pra cá, então? Que isso só Sim, apresentando pra quem não conhece, Aham. pra quem conhece, Eu vou- enfim, o que aconteceu nesse É. período de começo de 2020. Zé, explica o que é o Soberano. Nino, explica o que é o Soberano, da onde que veio essa ideia. É porque o bagulho começou em 2014, se for ver. 2013 ou 14, lá na época da faculdade ainda, né? Então, Sim. porra, pega desde os primórdios mesmo e explica a caminhada de vocês aí até chegar no Soberano. Acho que é muito mais válido, tá ligado? Bom, acontece que quando eu conheci o Palu, depois o Pedrinho e o Leonardo Otto, né, nós nos desenvolvemos um projeto por volta de 2013, logo quando a gente entrou na faculdade de cinema, que era o Cinefap, e aí nós fomos introduzidos no mundo do Cineclube, né? Nós começamos a programar o Cineclube. O Cineclube, basicamente, é um esquema de exibição e apreciação de filmes baseado no tripé envolvendo apresentação, exibição de filmes e debates. E nós seguimos nesse formato, né? Uma vez por semana, nós exibimos um filme, às vezes os filmes organizados em ciclos mensais ou semestrais, isso variou conforme a época. Entrada franca, todo mundo podia participar e havia uma breve apresentação do Cineclube, da proposta, depois a exibição do filme e o debate. E devido a problemas internos da faculdade, isso há alguns 2 anos mais ou menos, nós tivemos que nos mudar da FAP, e a gente iniciou nosso próprio cineclube. No caso, o Paluzão aqui, o Pedro Fávaro, o Léo Otto, nosso grande homem da publicidade, e eu. Nós 4 começamos o Cineclube Soberano oficialmente no começo do ano passado, e que era uma continuação do nosso projeto no Cinefap. E a partir daí a gente fez algumas exibições. Nossa sede era em Curitiba, no SESI da Paula Gomes. Era o SESI cedia a sala para a gente realizava essa atividade e fizemos com um sucesso considerável. E, enfim, seguimos formando público, né? Estávamos em processo de formação do nosso público, quando, no começo desse ano, nós recebemos um baque. Nosso projeto acabou sendo cancelado no SESI, a gente em breve fala um pouco mais sobre isso. Algumas das pessoas que acompanhavam o Soberano, que seguiam nossa página no Facebook, enfim, perguntaram várias vezes sobre volta do Cineclube ao longo do período que a gente ficou de recesso, e tivemos que dar a triste notícia de que o Cineclube foi cancelado por motivos que nós vamos explicar um pouco melhor depois. Cancelado não, foi
a gente está procurando outros lugares e enquanto a gente procurava um outro lugar para ser nossa sede, para voltarmos às nossas atividades normais, acontece o Covid-19, o famigerado coronavírus, e estamos todos isolados, atividades públicas reduzidas ao mínimo, e para cinema quase inexistente em termos de exibição, né? Cinemas fechados e tudo, e estamos aí. E aí foi por isso mesmo que resolvemos iniciar esse podcast que vai abranger não só as atividades conjuntas do nosso grupo, mas também uma espécie de cineclube à distância, no qual a gente vai ver filmes e comentar filmes e na medida do possível, disponibilizar para quem quiser ouvir o podcast para acompanhar as discussões e ver os filmes que a gente está programando, já que muita gente já vai ter mais tempo livre do que de costume, devido aos vários níveis de isolamento. A gente quer dar um jeito de continuar esse projeto mesmo sem a sede e esse método é provavelmente o melhor para isso. É uma proposta de muito tempo nossa já de ter algo online conjunto ao Cineclube, isso desde o Cinefap, isso desde lá da Faculdade de Artes do Paraná, né, ali na Unespar, que a gente queria talvez gravar esses debates. A gente gravou alguns, mas nunca editou, nunca fez nada com isso. E enfim, é um canal aí pra gente continuar estudando seriamente aquilo que a gente mais gosta, provavelmente, aí. E enfim, vamos ver se conseguimos chamar atenção e trazer o pessoal junto aí num período aí que vão ficar muito tempo sem esse contato e ainda sem aí nessa dúvida se vai poder, quando que vai ser possível voltar às atividades normais e voltar com a atividade cineclubista, que para nós faz uma falta imensa e sabemos que tem outras pessoas aí que estão sentindo também. Pô, e outro detalhe, Piana, tipo, não é nem a falta que tá fazendo para as pessoas que já frequentavam, mas um ponto da ideia de eu ter falado, vocês trocam ideia todo dia sobre isso aí, todo dia vocês estão conversando, vocês, a rapaziada que já estava acostumada a ver filme rotineiramente, a debater o filme, essa rapaziada vai estar em quarentena, vai estar em casa, vai continuar fazendo, vai continuar com a programação, né? Mas é tão difícil você atrair gente para esse antro, para o antro de um cineclube, atrair o pessoal para um debate. É tão difícil fazer isso fisicamente fora de casa, a nível pessoal, do contato direto com o pessoal, quanto fazer em casa. Se bobear em casa com o pessoal em quarentena é mais difícil. Porque o habitual é nego se internar ou em ver merda, ou em continuar vendo a programação que já via, tá ligado? Estourando BBB de novo, todo mundo só vê BBB, tá ligado? Aí o cara vai ver filme, o cara vê Netflix, o cara vê série, tá ligado? Ou o cara se interna em videogame, o cara continua não vendo filme, como ele já fazia antes. A diferença é que agora não tem um espaço físico pra isso, então é muito Vai mais... se contaminar com mais merda ainda, provavelmente. Então é um trampo muito mais ardiloso, tá ligado? Por isso que tem que fazer, cara. Se vocês estão trocando ideia todo dia em casa sobre isso, mete a cara aí, cara, em qualquer plataforma pra você disponibilizar o áudio e falar, nós estamos publicando, nós vamos estar fazendo como se fosse uma amostra, né? A gente vai recomendar o filme semanalmente e vai propor o debate tal dia, quem quiser participar, participa. Aliás, eu não sei se é exatamente essa a proposta, o que vocês estão pretendendo? Então, por causa, dada essas condições de, além de não termos um espaço físico, mesmo se tivéssemos, não iríamos poder devido à pandemia, então a gente resolveu organizar e estender, na verdade, algo que nós já estávamos fazendo entre nós. Alguns amigos envolvidos com o Soberano, nós havíamos combinado de fazer um cineclube do Corona, basicamente, ou cineclube anti-Corona, que é basicamente, semanalmente, a gente combinava um filme para ver e marcávamos um dia para debater. E ao fim de cada debate, um dos participantes propunha o filme da semana seguinte e assim ia. Então a gente pensou, por que a gente, ao invés de ficar contido, a gente não estende essa proposta, e esse é o propósito desse podcast, que é anunciar para todas as pessoas que frequentavam o Cineclube Soberano, bem como pessoas interessadas, ou que ouviram falar, ou que ficaram sabendo na base da boca a boca, que ouviram falar do Soberano, estender para as pessoas participarem. Então a gente vai, a partir de agora, semanalmente, este podcast que vai introduzir a proposta. A cada semana nós vamos debater um filme diferente, semanalmente, até nós tivermos a nossa própria sala, e disponibilizar o debate aqui.
e vamos informar qual filme a gente vai tratar uma semana antes, para que quem tiver interesse possa ver o filme e depois acompanhar a conversa, e se quiser comentar nas redes sociais do Soberano, na página do Facebook ou no Instagram, a respeito do debate, propor, e enfim, começar a sua própria conversa sobre o filme, principalmente entre amigos, entre pessoas que se conhecem e têm interesse. Enfim, o que a gente quer basicamente estender o tipo de conversa que a gente tinha entre nós para outras pessoas e continuar a nossa atividade de programação. Essa é a ideia, e a partir de agora vamos começar isso daí. Esperamos que todo mundo tenha interesse de participar e comentar nas redes do Soberano. Tem uma coisa que, logo que começou esse negócio da quarentena, apareceu pessoas lá pedindo o que assistimos nesse... Eu acho que o pessoal tem uma necessidade certa de que Sim. tem uma curadoria que tem uma... Sim, pediram lista, né? Teve pessoas pedindo lista, né? Daí a gente começou a abrir o Instagram com a lista de filmes anti-corona, né? Os filmes contra o corona que começamos a postar, e daí a gente viu, né, que há algum interesse por isso, né? Tem algum interesse por... E acho que todo mundo quer interesse em coisas diferentes para fazer, né? Enfim, tem interesse em coisas diferentes para fazer durante esse período, já que a gente tá privado das atividades públicas normais, né? Que geralmente são as que chamam as pessoas, são as atividades nas quais as pessoas descobrem coisas novas. Não, e o Soberano sempre teve Na verdade, nós sempre prezamos muito, desde o Cinefap, com um debate muito aberto, né? Apesar da programação, às vezes, pelo tipo de filme que a gente divulgava, chamava um público muito restrito, mas normalmente era algo muito aberto, e eu já falei aqui como frequentemente era com um público mais perdido que a gente tinha os melhores debates, assim, que chegava lá sem qualquer preconceito, sem qualquer ideia do que estava assistindo, e se entregava para aquilo, e a gente via essa entrega no debate depois, uma reação muito honesta ao filme, uma tentativa, tipo, realmente de dialogar, né, de debater aquilo. E, enfim, eu sinto que a gente tava num caminho no final ali do ano, com a mostra dos melhores da década, a gente tentou variar um monte, assim, do que exibir, né, de que tipos de filme, que tipos de produções. A gente tava experimentando, tipo, vamos exibir um filme de comédia romântica e ver como é que o povo reage. E a reação foi maravilhosa, né, a reação foi, tipo, todo mundo empolgou quando a gente falou da ideia de fazer uma mostra só de comédia romântica, uma mostra de filmes de ação, que a gente já fez no passado, mas ia expandir, fazer os filmes mais, talvez, umas produções mais rasteiras, assim. E enfim, a gente viu que o pessoal, apesar de às vezes alguns desses filmes são conhecidos, por exemplo, Os Mercenários, é um filme assim com um nome grande, com nomes conhecidos e tudo, mas a certa dedicação que você vai, uma entrega que você vai ter ao filme quando você está num espaço ali direcionado a isso, e com realmente um pensamento de contexto dessa produção, e se levando a discutir mais os detalhes disso, é diferente, e o pessoal parece que tem essa necessidade que alguém às vezes aponte, ó, tem algo a mais a ser visto aqui. E eu tenho certeza que muitos dos filmes que a gente indicou ali, o pessoal vai ver com mais carinho. Se tivesse passando na TV, talvez eles deixassem rolando ali no fundo e não fosse prestar atenção, entendeu? E nesse período como o André falou, o pessoal tá em casa, tá vendo muita TV, tá vendo o quê? BBB, muita série, tá vendo um monte de filme que tá passando, mas é aquela coisa que já manjada, assim, e o povo não parece estar querendo, sei lá, esses que estão aparecendo ali na página, inclusive o número de curtidas subiu nesse período de isolamento, que foi bizarro, porque não tá rolando atividade nossa, né, tipo física, não tá rolando atividade desse cineclubismo. Mas subiu o número de gente curtindo e interagindo às vezes com os posts, né? Tipo, no começo, principalmente, quando a gente começou com as listas. E parece ter um pessoal com necessidade de, né, me dê um caminho para o que eu posso descobrir nessa quarentena, que parece que, sei lá, parece que existe uma necessidade de ter um ambiente realmente de debate, discussão, e algo já apontado antes, assim. Se você pegar algo aleatório na TV, talvez você não leve muito a sério. Aliás, um ponto, cara, que eu ia destacar aí, para que exemplo melhor do que agora uma Semana Santa, que ninguém mais vê o filme religioso na Semana Santa praticamente. É todo ano os mesmos filmes, tá ligado? É os mesmos filmes, não tem mais nada de... É porque os caras eles só pegam os filmes do tema da Semana Santa, né? Então é sempre filme da Paixão de Cristo, etc. Não o filme A Paixão de Cristo, mas filmes sobre a paixão, né?
Mas você pegar temas, pegar uma Semana Santa, pegar um período de quaresma e fazer esse período inteiro da quaresma com filmes de temas religiosos. Não necessariamente sobre Jesus Cristo, mas filmes de, sei lá, de um contraste pessoal na vida do cara, tá ligado? Esse tipo de coisa, hein? A gente já falou sobre isso daí, eu não sei o que o Zé pensa a respeito. E inclusive alguns dos filmes não é só filme necessariamente de mensagem no sentido típico, essa mostra ia ter provavelmente alguns filmes bastante pesados, assim, com certeza algo nível Abel Ferrara, a própria Paixão de Cristo do Gibson, que são, enfim, não é nada, não é morosidade religiosa, é religião ou então conflito religioso ou conflito espiritual no seu mais profundo, né? Que acho que seria a proposta, né? Que muitos desses filmes que todo mundo já viu são basicamente aquele marasmo religioso que meio que as emissoras quando transmitem por obrigação, daí transmitem o subversão da Paixão de Cristo, entendeu? Alguma coisa do tipo. Mas mesmo assim houve uma certa decadência no negócio, porque eu lembro de. Eu vi, por exemplo, o primeiro Rossellini da minha vida foi o Messias, que eu vi acho que na Record. Foi nesse período de Páscoa, assim, que eu acabei vendo o Messias do Rossellini. E eu tava torcendo pra. Como agora nós temos aqui temos o Gatonete aqui, tem trocentos canais com filme rolando e deve ter muito filme da paixão ainda. Tava querendo muito ver o George Stevens recentemente, que até morreu, o Max von Sydow, né? Eu nunca vi esse filme. E tava torcendo para que passasse o Stevens, que é claramente um filme feito para, né, pro período. Mas enfim, é um período até para você descobrir coisas, porque pô, você tá pegando uma história só, que todo mundo já conhece, por sinal, e vendo todas as variações possíveis nela, assim. Então até um negócio para estudo de cinema interessante, assim. Isso tratando só da história básica, assim, do cristianismo. Sim. Né, a própria o sacrifício de Cristo, mas a gente pode expandir isso para todo quanto é lado. Um filme que ficou muito tempo esperando para ser exibido é o Barrabás, por exemplo, do Fleischer, ou o Ferrara, a gente queria exibir o Bad Lieutenant e não exibimos. Tem muita coisa aí, tipo, desde o Barrabás até um policial corrupto em Nova York. Boa parte da filmografia do Bresson entra em Vida de Santos, como o filme maravilhoso dele do julgamento de Joana d'Arc, né? Processo de Joana d'Arc. Sim. Enfim, cuja fama é muito inferior, por exemplo, à do Dreyer, embora, a meu ver, seja um filme muito superior ao do Dreyer. Mas, enfim, essa é uma das propostas que não podemos realizar, dados os problemas que tivemos. E só um resumo sobre o porquê que perdemos nossa casa. É melhor não dar excesso de detalhes, mas só para até uma responsabilidade que temos de manter quem frequenta, o público que frequenta, o público que quer vir a frequentar, assim que acharmos uma casa nova. Enfim, é uma responsabilidade que temos de informar as pessoas. Nós tivemos fomos boicotados. Na falta de uma palavra mais suave, fomos chutados, né? Com uma certa suspeita de boicote, né? Basicamente, mudou a política interna do SESI e ela se voltou. Enfim, a pessoa com quem eu falei que estava chefiando a equipe daquela unidade do SESI me falou que foram mudanças de política interna que ela tinha que seguir. E que daí isso obrigava o SESI a se tornar financeiramente sustentável, ou seja, a gente só iria conseguir as salas se via cobrança, nós teríamos que cobrar a entrada, seria caro o aluguel, então, na verdade, ela iria alugar as salas para a gente, né? Essa seria, e segundo me informaram, essa se tornou uma política interna deles, mas houve algumas incongruências, né? Por exemplo, um outro cineclube foi colocado nessa unidade. Colocaram outro cineclube que também vai operar gratuitamente, sendo que expulsaram o cineclube da casa para colocar um cineclube que não era da casa. E detalhe, um cineclube da casa, no caso nós, que estávamos atraindo um público considerável, um público crescente. Mas me explica aí, cara. O SESI, ele tem correlação com a prefeitura, não é público lá, um bagulho? Porque eu realmente não sei da treta. Sim, o SESI opera direta e indiretamente via recursos públicos prestando serviços culturais e de formação à população, né? Eu não sei exatamente os meandros, até porque, mesmo nesse tipo de instituição, o SESI é bastante dinâmico, tem mudança de regimentos internos com alguma frequência, mas o ponto é que
foi uma narrativa estranha a que eu ouvi a esse respeito, né? Principalmente nossa atividade, por exemplo, não é o tipo de coisa que iria afetar uma estratégia sustentável do SESI. A gente só precisava da sala por algumas horas, uma única vez por semana. Gastava Os nada. recursos que a gente usava, nós não usávamos recursos exponenciais, basicamente só os recursos já disponíveis lá. Então, não custaria nada eles terem esse tipo de atividade, que inclusive iria chamar público para outras atividades cobradas dele, como cursos, exposições, etc. Enfim, então nós podemos ser um possível chamariz para esse tipo de atividade com despesa mínima para eles. No fim das contas, é um trabalho voluntário que fazemos, sabe? Foi um trabalho voluntário que nós viemos fazendo, sempre fizemos de forma voluntária, ou seja, então não havia risco ou gasto nenhum para eles, ao contrário, havia chance de inclusive propagar as demais atividades que eles fazem para um público maior que não iria para aquela unidade do SESI, não fosse o Cineclube. Então, foi estranho, assim, quando eu falei desses argumentos para a administradora, ela disse não, mas aí ao mesmo tempo colocou um outro cineclube que não era o da casa no lugar do nosso, né? Achei que foi um gesto bastante descortês, bastante, para não dizer outra coisa. Mas enfim, não quero entrar em excesso de detalhes, acho que é melhor não entrar. Isso aí já dá uma ideia um tanto clara de como funciona. Rapaziada. Menino, Então, Pauluzão, o que tens a falar aí a respeito? Nós só estamos aí sem teto agora, então. Essa situação, aí como castigo divino também, assim como foi na FAP lá que perdeu o teto. Eles perderam tudo, perderam toda a programação deles aí, ó, quem mandou chutar a gente. Isso aí é a praga de Deus. A gente sabe disso. Como é que é isso aí da FAP? Não, que a FAP, quando expulsou nós, eles perderam o teto, né? Quase caiu lá tudo, inclusive na CineTV também. Foi na nossa casa por muitos a história anos. da FAP, vamos contar a história rapidinho da FAP, que a da FAP é tão interessante quanto, porque como foi a expulsão, como fomos expulsados nossa primeira casa, só rapidamente, mas foi uma expulsão sutil, né? Porque a gente precisava de auxílio de professores, e tinha um professor coassinando o projeto para reservar a sala, né, no caso, o auditório, e gradativamente foi se criando dificuldades a gente realizar o projeto. Enquanto isso, foi se facilitando por vias burocráticas que outras pessoas que não estavam no núcleo do Cineclube conseguissem fazer Cineclube lá, ou seja, dificultou-se burocraticamente para a gente marcar nossas atividades e facilitou-se para que um outro grupo de pessoas. Daí houve uma substituição de Cineclubes lá. Não, foi uma expulsão sutil por vias burocráticas. Sempre que rolava qualquer evento paralelo, a primeira coisa que eles tiravam da programação era o Cinefap, que era o projeto de extensão mais antigo da faculdade, apesar de antes ele ser muito diferente antes da gente entrar. O mais mas bem era um projeto também. Muito antigo e o espaço, sim, sempre foi liberado no mesmo dia, no mesmo horário, e o pessoal sabia que esse horário era reservado, né, para uma atividade de cinema que tinha, porque lá você entra na FAP, assim, tinha exposição de artes visuais nos corredores, tudo óbvio que até eles não deviam gostar disso, mas enfim, o pessoal sempre teve como exibir as coisas deles, sempre teve evento, música sempre tem apresentação, tem pequenos cursos que eles trazem convidados para dar aula, né, palestras, essas coisas. Mas em questão de cinema, ficava tudo reservado lá na CineTV, a gente chegava ali na FAP, a gente era intruso, né? Então a única coisa que rolava de cinema ali era o Cinefap. Nem aula a gente tinha mais lá. Então a questão era... Tinha só esse espaço nesse período muito curto, né, uma vez por semana, e se tinha qualquer coisa para algum evento novo que eles queriam colocar, a primeira coisa que saía era o Cinefap. Se tinha, depois de um tempo, entrava turma nova, a gente sempre tentou por muito tempo, como a gente sabia que a gente ia se formar uma hora e tinha que dar uma sequência, que era um projeto importante, era o único que realmente abria para um público, né, grande e não estudante, né, que vinha da rua, tipo, tinha... Em certo momento o Cinefap virou um programa de família, né? Tinha pais que levavam os filhos, tinha uns velhinhos de cineclube que a gente fala que sempre aparece. E isso é uma coisa que a gente não vê em outros eventos da FAP. E, em geral, em programas estudantis, isso não acontece, que venha gente que não seja estudante. E o Cinefap tinha isso, né? Tinha uma abrangência muito diferente, assim. E enfim, quando a gente começou a ter essa coisa de tentar dar uma sucessão, né, porque a gente sabia que a gente não ia durar para sempre, tinha que achar alguém que fosse competente para dar sequência. De repente, sempre que
entrava uma turma nova, todo mundo, assim, o suposto coordenador lá, que, né, só aparecia realmente para encher o saco, nunca, né, abria para todo mundo, assim, não, aluno tem que, vai lá, indica o que quer, fala o que quer, não tem o mínimo, assim, gente que nunca quis estudar cinema, não é nem que assim, não entende do negócio, é que nunca quis aprender. A questão do cineclube é que ninguém entrou lá sabendo realmente, muita gente entrou sem saber muita coisa. E cresceu com isso, cresceu com o processo, com o programa todo, com o grupo que se formou ao redor, né? Mas, assim, qualquer um que entrava ia lá, exibia, o filme que eu gosto, assim, meio que parecia quase uma pressão de turma, assim, às vezes, porque os últimos que a gente viu, tinha gente que não queria nem falar lá na frente e tava indo exibir filme, tendo que, né, supostamente dar uma aula para os outros. Então, era, assim, uma coisa que ficou, assim, só para tirar a gente de lá, para não, né, para não deixar a gente tomar muito controle, para não deixar a gente escolher quem fosse da sequência, que a gente tentou pegar as pessoas mais sérias, né, quem estava realmente se empenhando, quem estava fazendo um trabalho para divulgar o cineclube, quem estava estudando os filmes, levando coisas interessantes para discutir, mesmo quando a gente não gostava dos filmes, que aconteceu várias vezes, né? E a gente, mas via que o pessoal estava fazendo isso seriamente, a gente incentivava para ir lá, passava tudo que a gente tinha de conhecimento e de filmes que eram difíceis de conseguir e o pessoal precisava, a gente compartilhava tudo, assim. Sempre foi uma coisa muito aberta e de repente, assim que eles viram que a gente era é que a gente sempre foi, de certa forma, um problema lá dentro, porque nossos projetos que deram certo sempre foram sequestrados depois, né? Por exemplo, a gente formou uma revista de cinema lá dentro e de repente virou um projeto oficial da FAP e eles tiraram, né, da nossa mão de uma hora para outra, sem, enfim, a gente escreveu um livro, foi publicado e a gente nunca viu um dinheirinho surgir disso aí. Teve quantas edições? 3? Aproveita e fala o nome aí, cara. Aproveita e solta o nome no livro dos cinemas de horror e tal, que foi nosso primeiro projeto que saiu ali de dentro da sala de aula, né? Foi a primeira publicação da FAP, se eu não me engano, feita por alunos e tudo assim, e a gente fez uma revista depois, que virou uma merda, né? Eu tenho a maior vergonha da minha vida ter meu nome associado a isso aí, porque a gente fez um negócio muito sério na primeira e segunda edição. Na segunda eu já vi que estava ficando um negócio difícil, porque, né, burocracia, professores aparecendo. A gente nunca nem se encontrou na FAP para fazer esse negócio, para conhecer essa história. A gente rodava a cidade ou na casa de algum membro, ou na pastelaria Joevet, famigerada e talvez finada pastelaria Joevet, que a gente se encontrava para discutir as coisas e escrever, e era discutir, escrever, ver filme junto, e era isso que a gente fazia. E essas coisas saíram tudo da nossa mão, né? Simplesmente a FAP diz que é deles, né? Algum professor lá que, né, supostamente era para facilitar a publicação no começo, depois, né, tomou conta do negócio, e hoje é uma publicação assim que eles mandam qualquer merda de trabalho de sala que escrevem, entra nisso aí. A primeira coisa que fizeram foi chutar o pessoal que começou o negócio, que foi, eu fui o primeiro a sair, aí o Zé saiu, aí saiu o Calbi, aí saiu o Matheus, aí saiu toda essa turma aí que era do Cineclube. E, enfim, isso foi a história nossa na FAP, a gente foi, enfim, chutado aos poucos ali, e como castigo, nada disso foi pra frente, obviamente não foi pra frente, aquela faculdade tá falida, caiu o teto no mês que a gente saiu. Eu acho que Deus tá olhando por nós e tá olhando contra os nossos inimigos, isso é parte aí da mensagem cristã aí, né, façam suas orações aí, e porque a gente precisa, não, o mundo tá precisando. E no fim das contas os pilantras acabam se dando mal. Agora a gente fica na guarda aí pra ver o que vai acontecer com esse César aí, cara. Tô realmente curioso. Não, porque o César se fudeu, eles disseram, nós estamos mal das pernas, nós temos limites agora de programas pra aceitar, porque nós estamos com pouco dinheiro. A gente sabia que eles torravam dinheiro pra caralho naquele negócio lá, porque só você vê o número de carros que a unidade tinha e que estavam sempre estacionados lá, porque, cara, eles tinham, tipo, 5 funcionários, duvido que passava disso, eu nunca via mais que 5 lá, pelo menos ao mesmo tempo, né? Nunca vi mais que isso. E o que a gente via lá? 20 carros do SES, entendeu? Tipo, isso é só para começar. Eles fundaram a unidade em 2019 mesmo, que abriram, né? Sabe qual que foi a primeira treta pra gente ter que dar um tempo do Cineclube? Foi porque eles iam fazer uma reforma em toda a estrutura do lugar por causa de questão de elétrica, que tava tudo errado, que eles fizeram um teatro com luz automática acendendo. Tipo, você entrava no teatro, a luz acendia, cara. Isso é retardado. Não, sim. Teve um problema sério de estrutura, que as estruturas não foram bem planejadas para as atividades que poderiam vir a acontecer, né? O planejamento da estrutura... Exposições
peças e exibições de filmes. Nada para isso. O exato. SESI não servia para nada disso. Exato. E daí, enfim, então, houve dinheiro para fazer a estrutura, que já era uma estrutura nova e tudo, e aí tinha dinheiro para fazer a reforma da estrutura, uma vez que, da primeira vez que a estrutura física e elétrica do prédio foi feita, descobriu-se que não serviu aos propósitos, porque ninguém supervisionou direito, ninguém pensou que, não passou pela cabeça de ninguém que aquele deveria ser um espaço para uso de múltiplas atividades e que nem todas as atividades iam dispor da mesma forma da rede elétrica, principalmente da rede elétrica, né? E daí ninguém pensou nisso e iam ter que fazer, por essa e por outros motivos, fazer uma outra reforma. Então, e daí vem os caras me dizer que não tem, ou seja, dinheiro para fazer um negócio mal feito. E depois corrigir e gastar mais ainda tem, mas para deixar uns caras usar uma sala por algumas horas, alguma vez por semana, não tem, né? Isso é formidável, cara. Isso é incrível. O negócio é como o pessoal consegue torrar dinheiro de graça, assim, e depois falar que estão com problemas financeiros. Isso é impressionante, assim. E aí que tá, né? Como falamos, nossa atividade lá não custava nada para eles, absolutamente nada. Era a energia que eles já estavam gastando por ter as coisas. Inclusive, talvez menos, porque a gente tinha que apagar as luzes, forçar as luzes a apagar, porque elas acendiam automaticamente. Forçar as luzes a apagar para ligar uma tela só, porque era a única coisa que a gente A porra do gasto era pegar o carro e gastar 50 tons de gasolina por dia para chegar lá. Eu gastava, exatamente, eu passava 2 cidades para chegar lá, eu gastava dinheiro para fazer o negócio e eles não. Mas tudo bem. A gente tá. Enfim, o Cineclube vai continuar e o SESI eu aposto que não mais, porque eles já fecharam algumas unidades e essa aí, com aquela bela administração e planejamento do espaço e tudo mais, também não tô com muita esperança que tenha futuro, não. E se tiver futuro, vai ser com um cineclube aí que simplesmente tem 2 estudantes interessados e olha lá, né? Aliás, uma dúvida que eu tenho, cara, se a questão de cineclube na região toda aqui, simplesmente não tem ou só é muito fraco, cara? Não, em termos de cineclube, aqui tem uma situação engraçada. Porque, enfim, em termos de cinema, de produção em geral de cinema, Curitiba é mais ou menos como qualquer outro núcleo de produção no Brasil, um pouco menor que o São Paulo, o mesmo tamanho de alguns outros, enfim, tem os mesmos problemas, que são muitos. Em termos de cineclube, uma coisa interessante acontece, porque mesmo hoje, ao que alguns amigos nossos que são críticos consideram que o circuito de cineclube de Curitiba é um dos melhores que tem no Brasil, se não o melhor, mesmo hoje. E já foi melhor no auge do Cinefap, né, em que ainda havia outras atividades em que a gente estava formando cineclubes e havia concorrência de fato de cineclube, já foi melhor. Daí, claro, né, não é perfeito, mas pelo menos tinha opção, né? Você tinha cineclubes que a gente ajudou a formar, por exemplo, que funcionam, operam de forma diferente do que a gente opera. Tinha gente, entendeu? Tinha ter curso de formação cineclubista. Tem assim, em termos e tem alguma diversidade, né? Inclusive alguns cineclubes mais voltados para academia, né? Temas acadêmicos, né? Temas de interesse, ou cineclubes temáticos, que é o contrário, tudo que a gente combate, na verdade, né? O contrário do que a gente faz. Então, na verdade, tá melhor, mas ainda assim eu não acho que tá bom o suficiente. Uma das coisas que torna que tá no não bom o suficiente, longe de ser bom o suficiente, é o fato de que é realmente difícil iniciar fazer uma iniciativa de cineclube de maneira independente. Isto é, você tem uma ideia de cineclube, você tem a organização, você já tem o programa, você quer fazer voluntariamente, sem precisar cobrar nada, que é o propósito é que não se cobre nada, você também não quer receber da instituição, não faz questão de receber da instituição, né? Você quer fazer porque você tem um interesse educacional, formativo, ou qualquer coisa do tipo. Aí você vai nas instituições e as instituições públicas são altamente burocratizadas e tornam o trabalho muito difícil, de tal forma que a única alternativa que sobra é depender, por exemplo, de algum edital público para se manter, né? No caso, daí você vai receber e a instituição vai ceder o espaço. Mas se você quiser fazer por livre e espontânea vontade, mesmo se tem o melhor projeto do mundo, vai ter alguma dificuldade. A gente teve sorte até de achar o SESI, que bem ou mal serviu por um tempo, depois a gente levou uma certa rasteira do espaço. E a situação é essa, mas
não é a pior. Tem lugares em situação muito pior em termos de cineclube, inclusive outras capitais que, sem dúvida, tá pior. E vários críticos com quem a gente tem contato dizem que em Curitiba tá... E em parte por causa do nosso trabalho. Né? Nosso trabalho é uma parte disso aí. E eu acho, e a meu ver, é uma parte importante, sabe? Não, cara, praticamente o que sobrou de cineclubismo sério aqui é o Atalante, por exemplo, que é o outro, acho que é o maior cineclube hoje, é o da Cinemateca, lá que é o Atalante que cuida e não é de hoje. É que antes era um grupo diferente. E esse grupo já estava aqui fazendo cineclube antes da gente. Que era do Miguel e tal. Miguel e Calbi. Calbi foi do Cinefap também e Miguel também. Então, assim, de certa forma, estivemos juntos por um bom tempo. E o Cineclube da Cinemateca continua. Agora com outra turma. Que, inclusive, o que chefia lá também foi, de certa forma, formado no Cinefap. Assim, ele entrou depois da gente lá. E que eu considero cineclubismo bem feito aqui, tem sem teto, mas tem o Soberano e o Atalante, que pelo menos a última vez que eu fui lá no Cinemateca eu vi William Wyler, entendeu? O restante exibe, tipo, tem cineclube de psicanálise, tem cineclube de não sei o quê, que é o pessoal que tá estudando psicanálise, tá estudando, sei lá, história, tem um cineclube de pedagogia ali na UFPR, tem coisas desse tipo, que eles exibem qualquer coisa para falar da matéria deles, eles realmente não falam tema de cinema, não acadêmico discutem nada muito... Tema Sistema acadêmico. acadêmico. A proposta de vocês é vincular ao máximo com o bagulho do asilão, etc., a questão do cinema de gênero? Como é que é a proposta do Soberano de fato, tá ligado? Não, então, a proposta Soberano, em geral, sabe, o Asilo Febril é a nossa produtora, que o Christopher e o Paluzão e eu somos sócio, e o Andrew é nosso colaborador próximo, frequente. nosso ator de preferência, nosso eleito para ser a cara do Asilão. E tem um certo vínculo com o Asilão no sentido de que são as mesmas pessoas fazendo e a mesma filosofia subjacente, né? Os filmes que a gente faz no Asilão são filmes que a gente gostaria de ver exibidos num lugar como o nosso cineclube. Mas tem no caso do Soberano, ele é um pouco mais amplo. O Soberano é um projeto formativo / educativo, voltado a basicamente formação e conscientização do público e, sobretudo, o mais importante de tudo, que é isso que diferencia nossas propostas de propostas mais acadêmicas e, em alguma medida, de outras propostas interessantes ou boas tem em Curitiba, como, por exemplo, o Atalante, que faz um pouco disso que a gente faz, mas um pouco de maneira bastante distinta, que a principal proposta é a apreciação. A gente vai a gente quer fazer o Soberano, é uma coisa que a gente já via no Cinefaf, que é apreciar o filme, depois no debate entender os motivos dessa apreciação, entender detalhes dessa experiência e compartilhar essa experiência, né? Não é tanto voltado a fazer um filme para ilustrar um tema ou para ilustrar, nem mesmo para ilustrar um tema de cinema, entendeu? Um certo recurso de cinema com montagem, uma certa teoria crítica com política dos autores, política das atrizes, a gente também não há nenhum interesse nesse ponto, tipo, exibir filmes para ilustrar certos pontos. É simplesmente exibir filmes que a gente acha interessantes, fazer ciclos que a gente acha interessantes, né? Organizar os filmes em grupos que dialoguem e que seja uma perspectiva em comum. Essa coisa de fazer o em comum, né? Uma coisa que a gente já falou, né? Cada cineclube, no caso, faz sua própria versão da história do cinema, né? A gente organiza a história do cinema, dispõe da história do cinema de uma forma diferente. Então, cada cineclube tem a sua própria concepção do que é a história do cinema e da relação que os filmes têm entre si e com os espectadores. E pra gente, a apreciação. Tentar tirar o máximo da experiência de ver um filme com pessoas. E daí, a partir da experiência bruta do filme, no debate, esmerar e depurar essa apreciação em termos conscientes, né? Daí você sabe o que, como, porquê. E você, no fim das contas, sei lá, a tendência seria, o objetivo seria aprimorar o gosto, ter contato com coisas diferentes e que não estão disponíveis e, principalmente, conhecer melhor o que você gosta ou não, sabe? Eu acho que isso daí faz parte da proposta, um tanto, às vezes, confrontacional do Soberano, contribuir para esse tipo de consciência, sabe? A gente vê as disputas, a gente vai se descobrindo, né? E, se possível, expandindo. Uhum. Eu sinto que
A gente, Vale. assim, a parte sempre muito do filme individual e que vem do interesse de exibir é irracional, né? É uma vontade que surge do nada, às vezes. A gente só tá a fim de rever um filme, vai lá e propõe pros amigos, vamos exibir esse aqui, ver às vezes com o público se tem uma aceitação, assim, tipo, se o povo estaria interessado. Dá uma sondada, né? Mas a gente, enfim, acho que na nossa última mostra a gente, até pelo trabalho crítico que a gente fez em cima depois, que foi, a gente escreveu um longo texto, eu e o Zé, sobre a mostra, que foi, a gente tentou definir, de certa forma, o que deu errado, porque a gente se assustou quando a gente estava preparando nossas listas de melhores da década, o quanto quanto a gente não conseguia achar grandes filmes num bom número, assim. Se a gente vai nos anos 70, a gente pega 100 filmes que a gente considera obras-primas ainda. Sei lá, a gente tem que escolher entre esses 100, assim, para colocar o que a gente gosta mais. E em 2010, a gente já escolhe entre 30 filmes. Nem isso, às vezes. Eu acho que coloquei 20 na minha lista e alguns já não eram, assim, já poderiam cair fora. Mas o negócio é a gente tentando descobrir o que é aquilo que a gente exibe normalmente ali faz de muito certo e que hoje estão se fazendo de errado, né? O que esses filmes que a gente está escolhendo vão na contramão. O que da produção da Hollywood dos anos 50, o que da produção do cinema mudo dos anos 20, sei lá, no Brasil, na Griffith, a gente exibiu cinema soviético. Humberto Mauro. O Mauro foi, sim, brasileiro, desde o período, comecinho do INSE até o final. E o que tudo isso às vezes pode ter, em princípio, em comum? Em questão de sabedoria de produção, o que da consciência do modo de produção de cada um, a gente ainda vê algo hoje, a gente vê algo sendo resgatado, a gente vê algo sendo levado para frente também, porque tem alguns filmes extraordinariamente revolucionários ainda hoje. Tipo, a gente exibiu Wolfram, filme Socialismo, Jean, são filmes assim com produções esquisitíssimas e que encontram caminhos, soluções no cenário contemporâneo que ninguém mais está vendo, entendeu? Então, de certa forma, a gente acabou clareando cada vez mais certas linhas do que a gente gosta e defende. Porque, assim, apesar de partir de interesses individuais e uma obra que nos interessa mais, uma filmografia que nos interessa mais, só que, obviamente, é inevitável que a gente acaba... Se você é um bom crítico, você vai ter que, no fim das contas, definir o que é essa linha que faz algo ser bom e algo, né, ser mais torto e capenga. Mas tem e, enfim, a relação com o asilo é que a gente tenta entender esses princípios e aplicar nas produções, por mais pequenas e modestas que elas sejam. A gente toma inspiração lá desde dos grandes filmes cinemascopos dos anos 50 até o filme da Boca do Lixo e até um Griffith e tudo, e vai por tudo aí, vai para um Lumière e a gente vai aprendendo com cada um e no fim das contas eu acho que a gente consegue chegar em pontos comuns entre tudo isso que são princípios fortes a serem seguidos sempre, né? Então, essa seria a grande relação entre a nossa produção com cinema e produção crítica e exibição de filmes e todo o projeto cineclubista, né? Que tem algo a ser ensinado que tem muita gente ignorando. Então, e esse lado que o Alusão falou de que há um certo lado confrontacional e de contramão no negócio, né? Eu acho que existe uma certa necessidade, mais do que nunca, de ir na contramão de algumas tendências que se tornaram... Não é que elas se tornaram dominantes, é que elas se tornaram senso comum já, não é nem dominante. Elas já têm certas se tornaram as únicas mesmo. Isso, exatamente. Elas já não são nem... Assim, tendências dominantes podem ser combatidas. As pessoas sabem que é dominante, você pode combater. Tem certas ideias e concepções de cinema que já são tão fortes que nem se dá de mais dominante, mas dá de substrato, assim, ninguém pensa em questionar, entendeu? Porque ela já é o pão nosso do cinéfilo médio, entendeu? Quando, na verdade, essas são tendências e convenções dominantes, né? As convenções de gosto, estruturas de como as pessoas se interagem e percebem filmes que a gente, por exemplo, talvez a grande concepção nociva dessas que eu falei, que é cinema como linguagem, no sentido forte do termo,
que basicamente ignora de que não é apenas a questão de manipulação de técnicas que faz um filme, mas o aproveitamento do material de base. Por material de base, eu digo a concepção que você tem a partir do roteiro, não importa se você usou para dizer isso ou aquilo. Talvez aquilo que o diretor ou o realizador queiram dizer ou expressar com aquilo esteja em direto conflito com a dramaturgia mesma que eles propõem. Isso cria uma inconsciência enorme, sabe? Essa mania de que basicamente é apenas uma questão de manipulação técnica que um cineasta habilidoso pode fazer, arte meramente habilidosa, né? O cinema meramente habilidoso no sentido um tanto cru do termo. Quando, na verdade, mostrar ou exibir habilidade não é o essencial em forma alguma do filme, ou exibir seu domínio. Questões não são essas. E fica um tanto abstrato falar agora, mas no contexto de filmes particulares, quando a gente comenta eles e trabalha no direcionamento de atenção, né, o que faz esse detalhe ou outro, ficam muito claros, assim. E, enfim, essa concepção de cinema como linguagem tem que ser severamente questionada, e é uma das coisas que a gente faz. É só um exemplo, tem outras tantas, e é aquela coisa, né? As pessoas não... Isso é tão senso comum que ninguém pensa que isso é questionável, todo mundo parte como um dado. Quando a gente aprende a apreciar filme, a gente aprende a apreciar a linguagem cinematográfica. Apreciar um filme não é apreciar sua linguagem cinematográfica. Apreciar um filme é apreciá-lo como um objeto de experiência, como algo, um objeto vivo que um punhado de gente viva fez, sabe? O Herzog tem uma bela metáfora sobre isso, numa masterclass que ele deu, o Werner Herzog, o grande cineasta alemão, ele diz, né, que tem pessoas que querem vivisseccionar o filme. Tratar o cinema como linguagem é vivisseccionar o filme, é uma entidade viva que você começa a cortar enquanto ela está viva ainda. Mas o que você aprende? Você aprende as partes. Você aprende todas as partes dessa entidade viva, mas você não pega o essencial dessa entidade viva, que é porque ela está viva. Porque existem filmes vivos e porque existem filmes mortos. Linguagem do cinema não permite você detectar isso. Permite você decompor as partes. Decompor as partes e tal, mas não vai te dizer o que faz o filme estar vivo e respirando e pulsando e o que não está. Do ponto de vista da linguagem, isso geralmente é indiferente. Enfim, isso é só um exemplo. Não, eu tenho uma coisa para acrescentar aí, só que a questão, além de quem vê o filme, mas a gente passou pela faculdade de cinema e a gente, né, participou de produções aí pequenas e a gente vê como o pessoal se forma nisso, como é que aquilo que eles veem acaba sendo o que eles querem fazer, inevitavelmente, e é aquilo que é ensinado, que é o que você tem que se encaixar, aquilo que você tem que aprender a fazer para estar no mercado, para entrar para a indústria, que já é podre de todos os lados, mas o pessoal na linguagem é o seguinte, e a gente já viu isso dentro de um set acontecendo, tipo, rodamos o filme todo numa lente 70mm e com foco raso. Então, mas assim, claramente a solução lógica para uma cena, tipo, a gente tá rodando dentro de um carro. Você bota uma lente 70mm, a luz baixa ali, que é um carro, né? Você não vai conseguir trabalhar muito ali dentro. Você vai criar dificuldades que não deveriam existir. Mas nós não podemos abrir essa lente, né? Que foi a solução que eu vi sendo dada, a sugestão. Não podemos abrir essa lente, não podemos chegar perto do rosto do personagem, não podemos apresentar ao redor do carro muito, porque vai abrir muito esse universo. Então, por quê? Porque a linguagem não permite, porque tem um certo padrão de comportamento da tua imagem ao longo do filme. Então as pessoas não usam a linguagem para para construir um filme, não usam a linguagem para dar sentido às coisas, para dar um olhar sobre as coisas. Eles traem o olhar deles às coisas para se adaptar à linguagem. Uma coisa, assim, uma inversão de valores, eu não sei, que a linguagem é algo que, se ela existe, ela é para ser abusada por quem tá trabalhando ela, e não você tá limitando o que você tem na mão, a tua matéria básica, tipo, como você falou, as coisas vivas do filme, aquilo que respira, você não pode estar anulando isso para se encaixar na linguagem. É uma coisa que... E a linguagem é aquela coisa ridícula, que são simplesmente padrões de indústria, são cartilhas a você seguir, desde a tua trabalho de imagem, a tua montagem, teu trabalho com som, até os atores. A gente vê que atores, quando eles são trabalhados, eles são mal trabalhados. Isso é muito raro acontecer de alguém querer trabalhar ator. Mas quando trabalha é para tirar deles qualquer vida que eles tragam pro filme. Enfim, a gramática pode te ensinar
a não errar, mas ela não vai te ensinar a escrever bem. Sim. Linguagem vai te ensinar a não errar, entre muitas aspas, né? Às vezes o erro é bem-vindo, tipo, muitas vezes filmes mostram como coisas erradas ou procedimentos aparentemente errados acabam se justificando, né? Porque o cinema depende do acidente de coisas que acontecem no mundo num determinado tempo e num determinado espaço. Então, se você não tem essa abertura, você já está, de certa forma, acabando com o encanto do negócio. Tem algo aí inevitável. Se você tentar controlar demais a tua imagem, que é no caso você seguir demais a linguagem, você está tirando do cinema uma característica única dele. É claro, sim, exatamente. Enfim, são esses procedimentos procedimentos não, essas concepções que a gente tenta não, a gente está se esforçando enormemente para questionar, e isso nos casos concretos dos filmes. Ouvindo aqui a gente falando um tanto quanto em abstrato, pode até parecer um tanto quanto chocante para algumas pessoas que possam ouvir, mas eu tenho certeza que quem acompanhar o que a gente fala, comenta dos filmes, vai poder verificar isso, de que não se trata de analisar, por exemplo, plano por plano, embora decompor em planos e ajude a você compreender o filme, mas essa compreensão não pode ser feita às custas do que é pré-convencionado na linguagem. Cada filme articula os elementos de forma realmente única, então não existe o receituário de que colocar o plano aqui, a câmera aqui ou ali, ou filmar com tal lente ou não, significa algo necessariamente. E muitas vezes o que diferencia o bom ou mau uso desses recursos não é o que esses recursos querem dizer convencionalmente, no sentido linguageiro do termo, mas se eles estão apropriados à matéria e às intenções do próprio cineasta, ou se não as intenções, aquilo que é claro que o filme pretende conseguir. Se você não quiser falar de intenções, enfim, claramente eles têm objetivos claros a conseguir e problemas a enfrentar, e a maioria dos cineastas usa da linguagem para fugir dos problemas. É aquela coisa, tem uma frase maravilhosa do Clement Greenberg falando sobre arte acadêmica. A arte acadêmica no sentido que os críticos usam, né? Arte basicamente convencional. Enfim, a diferença entre um artista de verdade, um grande artista e um artista acadêmico é que o artista acadêmico não faz escolhas próprias, as escolhas foram feitas por ele. Os recursos já existem, ele só pega aquilo que já foi escolhido. O artista autêntico, ele faz suas próprias escolhas. Mesmo que essas escolhas impliquem ir contra aquilo que está convencionado. Entendeu? Linguagem é isso. Linguagem, você faz filme numa perspectiva de linguagem cinematográfica, você nada mais está fazendo que deixar que suas escolhas sejam feitas por quem quer que tenha convencionado a linguagem. Isto inclui críticos, cineastas, roteiristas do passado, e não os bons, os piores, assim, tipo, manual de roteiro, nesse nível, manual de direção, sabe? É que Regra de normalmente conduta. as regras são criadas por gente que não tem muita inteligência para trabalhar elas em um nível mais profundo, porque elas são o básico que você deve seguir. E para a maioria é mais fácil seguir o básico do que realmente, como você falou, ter escolhas, né, criar escolhas e uma posição, e enfim, você pensar naquilo que você está construindo, na tua produção e tudo isso vai para todos os lados, mas... Senhores, acho que já podemos encerrar por hoje, né, para não ficar muito longo esse primeiro podcast. O que vocês acham? A gente criou outras pautas aí, era só uma apresentação breve, mas enfim, vamos ver o que dá isso aí, se tem... Como que é o interesse do pessoal, se tá legal, se não tá. E a partir de agora nós vamos ter, obviamente, um objeto específico de discussão que vai ser um filme, um diretor, um ator, uma filmografia específica, e aí vai. E os podcasts vão sair toda semana, provavelmente na quarta-feira, creio eu, né? Nós gravamos na terça e quarta, creio que estarão no ar, e a cada podcast a gente vai indicar o filme da próxima semana para quem quiser acompanhar. Mas vamos então se despedir aqui, e é isso aí, pessoal. Estamos aí, até a próxima para todo mundo, e vamos continuar aí com o projeto. Quem quiser participar será muito bem-vindo.